aqui. Eu sou Marcelo Araújo e nós começamos agora mais uma edição de A Live, sempre entrevistas interessantes com pessoas das mais diversas áreas. Desde o início desse projeto, em 2020, já fizemos mais de 200 entrevistas. E hoje temos um dos maiores músicos do mundo, um dos grandes instrumentistas brasileiros, gaitista, compositor, produtor, Gabriel Grossi. Dentro de alguns instantes aqui com a gente para bater um super papo sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória artística, sobre os seus projetos, suas influências, suas gravações, suas parcerias, um monte de assuntos interessantíssimos para falar com esse grande artista que lançou no ano passado um álbum dedicado a interpretações, né, de bandas de rock e pop, né? Quem não viu o show ainda, eu recomendo. E o nosso convidado acabou de chegar, vou adicioná-lo à conversa. Opa, aliás, alô? Opa, só um instante, eu achei que eu tivesse visto o Gabriel chegando, acho que ainda não. Ele deve estar chegando dentro de alguns instantes, né, nosso convidado. Então, vamos aí esperá-lo, né? Mas para, enfim, dando continuidade, né, dentro de alguns instantes, então, teremos esse super instrumentista aqui, que tem mais de 20 anos de carreira, tem carreira desde a década de 90 e já gravou vários álbuns importantes, tem parcerias com muita gente importante, como por exemplo Hamilton Godoy, pianista do Zimbo Trio, com quem ele gravou um álbum, já tocou com nomes da música popular brasileira, como Hermeto Pascoal, integrou durante muitos anos o quinteto do bandolinista Hamilton de Holanda, grande Jojo Ferreira, músico de Juiz de Fora, marcando presença, nosso convidado amanhã de A Live. Então estamos aqui só realmente esperando um pouquinho para que o Gabriel chegue, também as pessoas vão chegando para essa live, né? E vamos dar início dentro de alguns instantes. Só esperando aqui para começar. Boa noite. Enfim, só esperando aqui um pouquinho. O Gabriel já deve estar chegando aqui na área. Acabei de conversar com ele, né? Enfim, ele logo estará conosco aqui, né? Para iniciarmos esse bate-papo sobre música instrumental. Nosso convidado acabou de chegar. Agora sim vou adicioná-lo aqui à conversa. Oi, Gabriel Grossi, boa noite, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Prazer estar aí contigo, rapaz. Que alegria. Prazer imenso, honrado aí com a sua presença. Antes de você chegar, estava fazendo uma breve introdução, embora você seja um músico, né, que dispensa comentários, um dos maiores artistas brasileiros, um dos grandes nomes da música instrumental mundial. Então, honrado com a sua presença, queria te agradecer imensamente por você estar aqui hoje. Sei que você está sempre cheio de compromissos entre gravações, turnês, workshops, tanta coisa acontecendo. Obrigado pela gentileza de Imagina. ceder um pouquinho do seu tempo e estar aqui hoje com a gente, para falar um pouco dessa Pra- história fantástica sua. prazer meu, Marcelo. Muito feliz aí de estar compartilhando um pouquinho dessas histórias aí com vocês. Obrigado. Gabriel, eu queria começar, a primeira pergunta, quando foi que nasceu a sua relação com a música? E uma curiosidade, você morou muito tempo em Brasília, você é brasiliense? Onde você nasceu? Eu sou de Brasília, sou da terrinha, Aham. nasci em Uhum. Brasília e morei muitos anos. Morei até os meus 22, 23 anos em Brasília. Uhum. E, assim, tem um amor, né, um carinho pela cidade gigantesco. Inclusive, domingo estarei aí votando, ainda voto em Brasília. Você ainda vota aqui? Porque tem Ainda muitos anos que você saiu de Brasília, né? tem muitos anos, tem uns 20 anos, cara, quase. E mas ainda voto em Brasília, enfim, tem um carinho enorme pela cidade, um amor gigantesco. E a história com a música começou aí, né? Eu acho que Brasília é uma cidade extremamente musical e em várias. Só um minutinho, filha. Eu tô aqui com a minha pequenininha aqui também, ó, só para compartilhar a Tudo realidade bom? aqui. Legal, legal. Como é que é o nome dela?
Tereza, Tereza. São Tereza, gêmeas. seja bem-vinda, Tereza. Ó, filha, tá falando com Você você, tem, tá vendo? você Tá tem vendo? duas filhas? Gêmeas. Que legal. Tereza aí? E essa aqui, ó, se apresenta aí, mano. Oi, sou a Gabriela. Essa é a Gabriela, minha namorada. Ah, tudo bom, Gabriela? Tudo Prazer. bem? Prazer, tudo bem? Prazer. Seja bem-vinda aí à live. Valeu. Obrigado pela presença. Ó, vou botar a Tereza aqui para participar com a gente. Mas olha, Marcelo, Beleza. Que é uma massa. história, é uma história interessante, porque eu tive, e é uma coisa assim, até é bom ressaltar a questão educacional quando a gente fala sobre isso, né? Minha primeira relação com a música foi muito ruim, eu tinha uns 7, 8 anos, foi péssimo, assim, porque eu fui ter aula de piano, né, enfim, não, pera aí, filhinha. Fui ter aula de piano com aquela professora bem rígida, bem complicada, que, sabe, enfim, a metodologia não ajudava muito naquele começo, acabou me assustando. E eu parei um tempão. Peraí, meu amor, peraí, filha. Pera, filha. Eu acabei parando um tempão, né, fiquei sem tocar, fiquei meio traumatizado com a música até meus 13, 14 anos mais ou menos. Aí quando eu me tornei baixista, assim, bem amador, de uma banda de heavy metal em Brasília, assim. A gente não tem como não passar por essa, né, por esse lugar aí, né, do rock, acho que Brasil. Como chamava a banda? Desculpe perguntar. Cara, olha, a primeira banda, eu nem me lembro o nome, vou te falar. Aí depois, nossa, foram algumas experiências, assim, cara, mas muito, assim, amador mesmo, sabe? Uhum. E brincando, assim, mas é assim que a gente né, aprende também. E, na verdade, foi muito importante, justamente falando da coisa educacional, né, de ter vindo de uma coisa mais formal. E aí eu quebrei tudo isso ali, naquele lugar de tocar, enfim, intuitivamente. E aí, com 13, 14 anos, foi essa coisa de começar a me arriscar. Com uns 15, assim, mais ou menos, eu comecei com a gaita, ainda a gaita diatônica, a gaita de blues, né? Uhum. Foi justamente num período que eu fui morar nos Estados Unidos, que eu morei um ano, fiz intercâmbio lá e tal. E a gaita foi minha super companheira durante esse período. Foi bem aquela história do aquele gaitista solitário tocando num canto sozinho. Eu vivi bastante isso no começo, assim, desbravando, né, enfim, todo o início, né, da história toda com a música. E aí eu intuitivamente estava tentando achar as notas ali, não achava. Um amigo meu me falou, olha, não, tem uma gaita que tem a chavezinha, uma gaita cromática, né? Eu nem conhecia esse instrumento e tal. E que você vai, ele até me falou dessa maneira, né? Que você vai encontrar as notas que você está procurando. Então, Uhum. foi muito legal o jeito que ele falou assim. E aí peguei a chave, né, que são justamente para quem não conhece muito, né, a gaita cromática, é aquela com a chavezinha, e a chavezinha significa como se fossem as notas pretas do piano, são os sustenidos, os bemóis, né, os meios tons, né. E aí eu acabei, enfim, achando aquelas notas que eu queria achar para tocar, né, músicas, enfim, com melodias mais acidentadas, né? E mais MPB já, um pouquinho do jazz também. E aí, Marcelo, nossa, aí foi realmente quando rolou aquela paixão pela música mesmo, assim, com uns 15, 16, eu realmente falei, nossa, eu amo esse negócio aqui muito. E aí, realmente comecei a levar a sério mesmo, assim, a estudar mesmo e querer realmente tocar mesmo, seriamente, né? Aprender o instrumento direito, estudar música. E aí era muito intuitivo, né? Tive uma história interessante até em termos de didático também, que eu sempre fui muito autodidata. E aí depois eu fui ter aula com um grande mestre, Maurício Einhorn, né, aqui no Rio, e que é né, enfim, nosso patrimônio da nossa música. Está com 90 anos, firme e forte, tocando lindamente. E
e aí fui ter aula com o Maurício, foi maravilhoso. E só que o Maurício, Marcelo, ele é um cara extremamente intuitivo, né? E então eu assim, acabou que eu não desenvolvi esse meu lado, vamos dizer, eu já tinha esse lado intuitivo e o Maurício me ajudou a desenvolver, mas eu tava louco para assim, para viver o lado, para entender, né, o que estava acontecendo mais ali também. Que eu queria tocar, afinal de contas, eu queria tocar igual o Maurício, o Tuts, né, que são minhas duas grandes Uhum, referências aí no uhum, instrumento, né? Então, aí eu comecei a ter aula e tive aula durante mais ou menos um ano com uma grande figura de Brasília, que é o nosso Renato Vasconcelos, né? Super pianista e professor. Então eu fui aluno do Renato um tempo e foi onde comecei a estudar mais teoria, né? Harmonia, arranjo, improvisação, toda essa parte mais, né, uhum, mais a fundo na música, assim. Então foi um pacote um pouquinho de várias vertentes assim para buscar preencher, né, os lugares que eu estava uhum, buscando. A música é muito ampla, muito grande, né? Os caminhos que você pode ir, para onde, o que fazer. Então foi muito legal ter desenhado uma coisa de acordo também com o caminho que eu estava achando mais interessante, né? E não ficar, né, no começo lá como se estivesse estudando aquela coisa teórica com a professora, né, muito antiquada, né? Então, eu acho que de certa maneira eu consegui tomar a rédea do caminho mais e moldar de acordo com os meus anseios, meus desejos mesmo, né? uhum. E até te fazendo uma pergunta que eu vou trazer também para o cenário atual didático, né? Você falou dessa questão, né? Você era muito autodidata, mas teve também um pouco, aulas com Maurício, com Renato, enfim. A questão de métodos, por exemplo, material, instrumentos, né? Na época que você começou essa dedicação mais profunda? Era fácil achar material? Como é que era? Partituras? Como é que era Boa pergunta. esse acesso? Boa pergunta, Marcelo. Cara, super complicado, assim. Era bem, porra, bem difícil, né, cara? Ainda peguei o resquício, quer dizer, eu ainda cresci ouvindo, né, vinil, vivi essa transição, né, Uhum, de fita vinil uhum, para CD, para agora essa loucura que a gente está vendo, as plataformas todas. Mas, assim, na época era muito complicado, assim, e eu era um cara mais de tirar de ouvido, assim. Então, pô, até um disco, não, quem que tem aquele disco? Pô, a gente tinha que achar alguém que tivesse aquele disco para a gente conseguir ouvir, tirar aquele material. Livro, então, cara, era um negócio complicado, sabe? Assim, eu lembro da Musimed, né, em Brasília, acho que ainda existe, né? Que uhum. é uma loja de música, muito material, instrumento e tudo lá. Enfim, aí eu acabei que eu comecei a estudar mais ali, peguei alguns livros de songbook mesmo, assim, né? Algum livro também de harmonia, e fui achando, mas o material era bem complicado, assim, é curioso, assim, para quem vive, para quem é da geração que já, né, começou a estudar com a internet, não vai ter nem ideia do que era, assim, porque era muito interessante, sabe? É, Tinha um glamour até em conseguir um material, né? Hoje é tão fácil, tão acessível, né? Tudo que você quiser tá ali na internet, com 2 segundos você baixa, você compra, ou você, na verdade a maioria do material, inclusive, é até gratuito, né? Então, não existe mais uma dificuldade nesse sentido, né? É interessante porque eu acho que isso muda mesmo a maneira, o aprendizado, né? Quem realmente quer aprender e correr atrás, pô, tem uma velocidade também de aprendizado muito mais rápida hoje em dia, né? Por conta dessa quantidade de recurso, né? Que está disponível, né? Realmente na época, às vezes a coisa era mais lenta porque para achar um material realmente não era fácil. Ó, o Antônio, o Vitor ali, valeu, meu querido. Então a galera já comentando aí, né? Mandando alô. Alô, geral. Beleza, gente.
Mas E realmente você. melhorou Pode falar, muito. pode falar. Não, eu acho que eu vejo positivamente esse lado de hoje, né? Eu acho muito mais, tem muito mais coisa mais facilmente, assim, é uma mão na roda para quem realmente quer estudar, né? Tá muito fácil, né? Tá muito fácil. Filhinha, vai ali com a tia um pouquinho, não. E hoje, os jovens, né, que estão se dedicando aí à música instrumental, a gaita particularmente, têm o privilégio aí de poder assistir a workshops de artistas como você, né, cursos de verão, né, também são uma boa oportunidade sempre, né, de adquirir conhecimento, né, musical. Ah, muito legal. Eu me lembro bem eu participei, assim, não ativamente como aluno, nem professor, quer dizer, eu já dei aula em alguns cursos, né, fiz bastante workshop, mas eu lembro bem do curso de verão de Brasília, que era um curso bem importante, né, assim, uma referência nacional bem forte mesmo. E eu lembro de conviver nesse ambiente, assim, incrível, assim, esses cursos para, né, para a turma que tá estudando, assim, estudando a gente está sempre, né, mas que está Uhum. começando, assim, eu acho que é um dos lugares mais incríveis, são esses cursos de verão. É um lugar que você conhece muita gente, troca muita informação, pega uma referência muito incrível, assim, sabe, de músicos maravilhosos. Nossa, o que eu fiz de amizade, de que eu conheci de gente incrível nesse período, realmente tem até cultivo até hoje, né? Esse pessoal, assim, é muito legal. Curso da Escola de Música de Brasília, realmente muito bom mesmo. É muito. É, É. uhum. Legal. Gabriel, eu queria saber um pouco, você citou Maurício Einhorn, né? E queria saber um pouco, você falou dele, do Toots Thielemans, né? O grande gaitista, harmonicista belga, né? É, Que, inclusive, vamos falar um pouco mais dele daqui a pouco também. Mas queria saber um pouco sobre as suas influências musicais, né? Você citou esses dois nomes, quem você considera os grandes harmonicistas, gaitistas e músicos e artistas em geral que te influenciam e te influenciaram? legal, Marcelo. Então, realmente, assim, no meu instrumento, né? Meus dois grandes pilares são o Tudes e o Maurício mesmo, assim. Eles realmente são a base mesmo da vida, assim mesmo, sabe? E então, assim, pro meu instrumento. Agora, assim, a música né, muito gigante e eu sempre busquei, na verdade, referências, né? Inclusive um momento da minha vida que eu tava muito assim com o Tuts e o Maurício e tal. E um momento da minha vida eu falei, cara, eu não vou mais ouvir gaita, eu vou parar e eu realmente fiz isso, assim, tomei uma atitude meio radical, fiquei uns 2 anos sem ouvir gaita, assim, sabe? Não vou dizer que eu não ouvi nenhuma vez, né? Mas assim, praticamente não ouvi. E aí foi quando eu comecei a buscar pessoas que foram, né, realmente minhas referências, assim, para a vida toda, né? Por exemplo, talvez a maior de todas, o Hermeto Pascoal, né? Uma referência gigante, figura com a qual eu tive o prazer enorme também de tocar muito, gravar, né? De ser próximo, enfim, de ter né, de fazer parte aí, né, dele fazer parte da minha história, no sentido de aprender muito desde que eu comecei, né, uma espécie de padrinho mesmo, assim. E eu realmente estudei muito as coisas do Hermeto, toco bastante temas do Hermeto, tirei, improviso, aquelas coisas de mergulhar mesmo, né. Figuras também, por exemplo, um cara para mim que resume muito da maneira, assim, como que eu digo, mais coerente, talvez, de se expressar, né, em termos de improvisação, é o Chet Baker, né? Eu acho que o Chet Baker é uma figura também que ele consegue resumir com pouco, muito, né? Então, assim, é muito incrível o que o Chet Baker faz. Sem dúvidas, é uma referência muito forte na minha vida. Ouvi muito também, bastante. Meus pais sempre ouviram, né, o Chet Baker desde pequeno, então eu tenho uma referência até meio de bebê, assim, né? Meus pais sempre ouviram, eu tive o privilégio, apesar de não serem músicos, né, sempre tiveram um muito bom gosto musical, né? Então, sempre ouviram muito jazz, muita música brasileira de qualidade,
E eu, graças a Deus, pude beber disso. O Wayne Shorter é uma outra figura, assim, que realmente muitíssimo importante na minha vida, assim. Um cara, talvez um dos caras mais expressivos mesmo, assim, que eu é incrível, assim, como ele resume muito do que eu acho, assim, acredito, né, de sair, assim, não ser aquele improvisador cheio de clichê, né, o Wayne, ele realmente ele vai para esse lugar, para um lugar, assim, arriscado, né, e esse lugar é bonito, né? Pode dar problema, às vezes pode tomar uns tombos, mas assim, quando acerta também é muito emocionante, né? Então, o Wayne Shorter, a maneira com que ele enxerga a música, para mim, é muito incrível, assim, né? É, são muito tantas figuras, né? Assim, em cada eu tô lembrando de alguns instrumentos, né? Por exemplo, o Pat Metheny, né? Também outro gênio, né? Tive o prazer de ver um show recente dele também, marcante, um cara genial mesmo, né? Que construiu muita coisa e uma expressividade impressionante mesmo, né? O Coltrane também é outro cara, uma referência muito forte também, muito forte. Bill Evans também, outro nome fortíssimo, né? E, enfim, no Brasil também, assim, eu também sou muito cancioneiro, sabe, Marcelo? Eu gosto muito de compor. Isso. Boa noite, gente. Legal, o pessoal dando uma Boa alô aí. noite. E eu sou muito cancioneiro, então, assim, as figuras também da composição da canção popular, para mim, são muito fundamentais, né? Assim, como, por exemplo, Nelson Cavaquinho, Cartola, Dori Caymmi, Djavan, aí, obviamente, né, Jobim, Dorival, todos esses gênios, né, que a gente, né, tá cansado de conhecer, mas assim, o Gil muito, né, talvez desses da música brasileira, o Gil, eu diria assim, o Gil, o Bituca e o Jobim, né, são talvez meus pilares maiores, assim mesmo, são caras que realmente moldaram também muito o jeito que acabo compondo, meio inspirado, sempre Uhum. tentando parecer um pouco eles, assim, eu acho. É um Uhum. pouco isso, né? Grandes referências. Eu queria saber de você sobre a gaita, né, a harmônica. É um instrumento que está presente aí nos mais diversos estilos, né? Você citou até no começo, né, quando você foi para os Estados Unidos, o blues, né? Inclusive até tivemos um dia desses um gaitista de blues aqui, o Ricardo Serpa. Cara, Mas a gaita, ela tá na música do mundo, né? Você é uma prova disso, né? Na música erudita, na música popular brasileira, no rock, no blues, no jazz, em tantos estilos. Como é que você vê a importância desse instrumento na música mundial? eu acho que tem melhorado, viu, Marcelo? Interessante, ótima pergunta. É, cara, eu acho que assim, eu vi uma mudança muito grande, sabe? Ó a Joana aí, Jô, tempão, hein? Que Né, legal. Joana? Aí, Jô, super cantora, maravilhosa. Já esteve aqui nessa live também. Ah, que legal, que legal. Então, cara, é interessante se falar, porque a gente já tem uns aninhos de experiência, né? Já tem uma historinha para contar nesse sentido de. Cara, eu lembro que assim, quando eu comecei, é, a gaita eu cheguei a viver uns preconceitos por tocar o meu instrumento, assim. Uhum, É uma coisa que eu acho que muito doida, né? Até se for uhum, pensar hoje, sabe, caraca, existia isso? Sim, existia, eu já vivi, inclusive, né? Então, eu acho que assim, é aquela coisa, assim, eu lembro até no, né, a gente, até a Jô também, enfim, a gente, né, se criou a turma de Brasília muito no Clube do Choro, por exemplo. Então, uhum, o pessoal falava, pô, mas você vai tocar chorinho na gaita? Tipo, cara, ué, mas tem todas as notas aí, por que não tocar, sabe? Então, assim, uhum, você vai tocar esse negócio na gaita? Eu, tipo, então, sim. E assim, quer dizer, é porque realmente ele não era por mal, né? As pessoas não perguntam por maldade, é uhum, mesmo uma falta, poucas referências que existem, né?
Então, assim, realmente eu me sinto assim. É claro que, pô, Maurício, né, com 90 anos, o Edu da Gaita ainda, né, o grande pioneiro da harmônica brasileira, né, ele realmente, o Edu, para falar um pouquinho da história da Gaita, Uhum. obrigado pelo carinho, olha aí, galera falando várias coisas legais. E, assim, eu tem uma coisa muito interessante. O Edu da Gaita tem uma história bacana. Ele foi fazer prova na Ordem dos Músicos ainda, né, no começo da carreira dele. O Edu já seria mais que centenário, né? Ele é realmente o pioneiro ali do negócio. E aí ele fez a prova e ele realmente tocava muito bem. As pessoas. Ah, não acredito, olha quem entrou ali. Peraí, que agora eu até desconcentrei. Meu grande parceiro, Paulinho Pedra Azul. Um abraço, meu Paulinho irmão. Pedro Azul, obrigado pela presença. Parceiraço. A gente já tem umas 10 músicas junto, pelo menos. Grande parceiro e mestre, que eu sou fã de carteirinha. E aí, cara, assim, essa coisa do. Eu realmente vivi esse momento assim de, pô, mas a gaita, você vai tocar isso na gaita? E aí, no final da história, pô, vou tocar na gaita, vou tentando tocar na gaita. Então, sabe, é isso. E aí, pessoal, mas vai dar certo? Será que funciona? Será que vai dar certo? E fui meio que enfrentando esses preconceitos. Olha ali o Paulinho falando. Meu primeiro disco independente foi dedicado ao Edu da Gaita. Caraca, Paulinho, eu não sabia não. Que incrível, meu irmão. Pô, olha aí. Não sabia Que dessa. bacana. Ah, eu não concluí. Isso que eu. Beijão pra você, meu irmão. Olha, eu não sei se você sabe dessa, Paulinho, também. Aí eu esqueci de concluir a história, perdão. E ele fez o exame da Ordem dos Músicos, o Edu da Gaita, e, é, e aí o que aconteceu? O cara falou assim, né? Olhou, mas que negócio é esse desse cara tocando? E ele tocava moto perpétuo, né? Do Paganini na gaita e tudo. Uhum. E aí o cara, mas que história é essa? Aí colocou lá na carteira de música, Eduardo Nadruz, né, o nome dele, especialidade, músico excêntrico. E o Edu da Gaita colocou, ele colocou essa carteira da Ordem dos Músicos na capa do primeiro disco dele. Especialidade, músico excêntrico. Então você imagina o que ele viveu, né? O que o Maurício viveu. E pô, eu fico surpreso até deu, né? Ter vivido isso, mas também, por outro lado, fico feliz também de ter colaborado, né, de alguma maneira para ampliar isso, porque realmente eu vejo muitos gaitistas, assim, né, depois da minha geração, a galera mais nova, assim, eu acho que teve um hiato, né, muito grande, né, entre o Maurício e eu aí, né, teve um hiato muito grande, né, estamos falando aí de 50 anos, né, então, isso acabou que teve esse período todo, e aí, né, claro, tiveram outros gatistas também, assim, mas, né, enfim, talvez, assim, que não tenha é, feito tanto uma escola, assim, e tudo mais, né, e eu acho que, né, a turma nova, assim, que acaba que houve o Maurício e houve a mim, e tudo, é muito mais gente, Marcelo, eu fico muito feliz, porque, cara, você vê, assim, sei lá, eu, por exemplo, eu produzi o disco em homenagem ao Maurício, né, a gente juntou, Uhum. cara, 28 gaitistas brasileiros, né? Que bacana. Enfim, uma galera assim, muita gente, muita gente. Então, realmente, eu fiquei assim muito, muito feliz. Eu fui entendendo que, cara, nossa, realmente mudou o cenário do instrumento. Tem muita gente tocando bem, tem muita gente legal, né? E de alguma forma eu, pô, fico feliz de ter colaborado, né? Para que isso melhorasse, mas, né, gravando disco, dando material de referência, né, para as pessoas também procurarem. Ó, o Miranda tá falando aqui que é Moto Perpétuo tocado pelo Edu, é um acontecimento, e é mesmo. Eu acho que tá até no Guinness, se eu não me engano, sabe? Eu acho que é o primeiro coisa tocado por um instrumento sopro, numa velocidade. É um negócio. O Edu parece que ele ficou, se eu não me engano, 12 anos estudando a peça, né? A Maju aí, Maju. Que legal, vários parceiros aí aparecendo na live. E,
Enfim, cara, o Edu realmente, eu acho que ele fez uma coisa de, assim, eu vou tocar o modo perpétuo meio que para calar a boca da galera e mostrar que a gaita é Uhum, capaz de fazer uma coisa, de fazer qualquer coisa, na verdade, né? Uma uhum. peça muito difícil, que exige bastante, e ele realmente conseguiu tocar impecavelmente, assim, numa velocidade já rápida até, então, assim, realmente foi muito impressionante e ajudou realmente a colocar o instrumento em outro lugar. E eu acho que melhorou muito, só tá melhorando, Marcelo, só tá melhorando. Eu fico feliz de ter vivido também essas contradições, assim, e assim, eu vejo como um aprendizado mesmo, sabe? Assim, o que na verdade a gente não conhece, a gente não gosta às vezes do que porque a gente não conhece, né? Quando você começa a Uhum. conhecer, você começa a gostar. Então a gente tem que dar referência para as pessoas, né? Nesse sentido, eu fico muito feliz de poder estar colaborando de alguma forma. Ô Marcelo, obrigado, meu irmão, obrigado pelo carinho aí também, viu? Que legal. Marcelo Braga, saxofonista, valeu. E bacana que é uma semente que você plantou, né, e semeou aí durante essas mais de 2 décadas de atividade, né, de contribuir ainda mais para a popularização da gaita, né, da harmônica no Brasil e no mundo, né, com tantos jovens aí que seguiram esse caminho influenciados por você. Bacana. E você falava justamente do mais alguém mandando um alô para você também. Ali o Neves, aí Lucas, e aí meu irmão, que maravilha, super craque aí também, que legal. Gabriel, e você falou dessa época, né, que algum 20 e poucos anos atrás, no Clube do Choro, né, nesse período que vocês estavam meio que começando a ganhar projeção, né, você, Hamilton de Holanda, Rogério Caetano, Daniel Santiago, vários músicos, né, que começaram ali nesse circuito brasiliense, né? Como é que você vê a importância de uma instituição como o Clube do Choro, mas também outras instituições, né, de ensino musical, né? Você citou a Escola de Música de Brasília e temos tantos aí pelo Brasil, né? Como é que você vê a importância dessas instituições, né, para promover os artistas, próprio desenvolvimento da música, né, inclusive música instrumental? Não, é muito interessante, porque acho que a gente foi muito legal, Marcelo, que a gente foi, vamos dizer assim, fez uma espécie de um movimento junto, sabe? Eu acredito muito mais numa coisa coletiva, né? Eu acho que quando a coisa, com medo da bateria do telefone aqui, quando a coisa coletiva ganha, né? Quando começa a ser um movimento, realmente a gente ganha mais força mesmo, né? E assim, Brasília realmente teve um momento que foi dando uma cara mesmo, assim, né? Eu acho que a gente veio dessa escola que mistura tudo. Brasília eu acho que é uma grande mistura mesmo, né? Assim, tem a coisa do choro muito forte, mas tem a coisa do jazz forte, tem a coisa do instrumental, tem a música erudita, é um caldeirão Brasília, é um mini Brasil, né, vamos dizer assim, é um resuminho mesmo, né, então eu acho que a gente começou a tocar muito, né, o Hamilton, pô, o Hamilton foi muito, né, prodígio, desde muito novinho, já tocava muito, foi uma super referência na minha vida também, eu lembro de começar tocando, né, com moleque, assim, com o Hamilton, pô, tinha que me puxar, assim, pra dar conta de tocar, que o Hamilton já tava voando ali, né? Assim, e o Dani também, o Dani Santiago, meu grande parceiro, irmãozão também, Rogério Caetano, né? Nós somos mais ou menos, né, da mesma geração, assim, e, assim, realmente foi muito legal que a gente ficou colado, convivendo, e acabou que o jeito que a gente ia tocando e que a gente ia acabou tocando junto, tendo grupos, né, juntos, e tocamos no grupo do Brasilianos, do Hamilton de Holanda, a gente trabalhou mais de 10 anos juntos, Marcelo. Eu, Daniel Santiago, o André Vasconcelos, outro craque de Brasília também, né, o Márcio Bahia e o Hamilton, né. A gente gravou, cara, acho que 6 discos ao longo de mais de 10 anos, e, enfim, a gente fez muito uma onda, um jeito de tocar, né, assim, que acabou, acho que
eu acredito que hoje a gente tem uma assinatura do jeito de Brasília tocar a música instrumental, sabe? A gente também vem muito, né, de uma outra geração também, que é do Lula Galvão, do Jorge Helder, do Erivelton, dessa galera que também já tinha uma cara ali, né, um pouco de uma mistura, sabe, de um monte de coisa, que realmente que deu uma coisa muito bacana, né? Os músicos de Brasília são muito respeitados em qualquer lugar, assim, o pessoal até brinca, né? É de Brasília, o cara toca bem. Tem uma, Uhum. tem uma coisa até de, já sabe, ter um certo selo de qualidade, assim. Olha, tá perguntando aqui o Duarte, Júlio Duarte, perguntando qual músico de Minas eu já toquei e o que eu acho deles. Cara, olha, muitos músicos de Minas. Eu amo a música mineira, adoro demais, assim, realmente a música mineira é um universo à parte, né? É um moderna tradição, é bem isso mesmo, Lucas. Cara, a música mineira, eu lembro, eu vou falar uma coisa interessante Uhum. o grande mestre Alencar Sete Cordas foi um cara também que eu tive muito contato e tive uma aula. Eu lembro que eu tive uma aula muito linda com o Alencar, né? Que nos deixou um tempo atrás. Grande figura, maravilhoso, um sorriso sempre irradiante, um grande músico, né? E o Alencar falou, ele estava me dando, eu fui pegar uma aula de harmonia com ele. E ele falando, olha, isso aqui dentro do samba vai para cá, dentro do choro, ou vai para cá ou vai para cá, né? Aquela coisa bem de harmonia funcional, né? Caminhos, né, que se repetem bastante. Aí ele parou assim e falou assim, mas no negócio da música mineira, meu irmão, aí lascou. A música mineira não tem esse negócio de ficar, vai para lá, vai para cá, que você vai dar ruim, que o negócio, os caras de harmonia são complicados, vão para muitos lugares. Você citou o Beto Lopes aí, Júlio. O Beto é um grande irmão e um dos maiores músicos que eu conheço. É, vários festivais, né, Maju? Savassi, puta, não, ali é foda, ali cara, falar da música mineira, né, é até difícil, tem que falar, tem que ter umas 3 lives pra falar de música mineira, porque a gente começa aí com, né, pra mim, assim, um dos maiores gênios da música de todos os tempos é o Bituca, né, então, que tá muito além, pra mim, não é nem Clube da Esquina, né, aliás, eu sou meio mineiro, né, Juarez, Uhum. a família do meu pai é de Minas, né, eu tenho um pezinho em Minas também. Eu tenho bastante relação com Minas, minha família, eu tenho um monte de parente em Minas, vou lá, enfim, tem uma relação muito próxima e uma relação musical também muito próxima, assim, acaba que eu sempre bebi muito dessa fonte. O Beto, um músico maravilhoso. Juarez, eu tive com o Juarez há pouco tempo agora, que os dois que você citou aí, Júlio, são figuras muito queridas, maravilhosas. Outro mestre maior, Toninho Horta, amigo querido também, um gênio, né? É incrível, né? Assim, é difícil. A música mineira tem muita gente foda, assim, é difícil. Tavinho, o que é o Tavinho Moura, né, por exemplo, compondo, né? Fernando Brant, os poetas, né, mineiros. Nossa, cara, assim, muita gente foda pra caramba, assim. É difícil falar, mas a música mineira realmente é uma música revolucionária, é uma música que é diferente, não tem uma cara própria, tem um jeito próprio, tem um lugar incrível, assim, que realmente é muito foda. Ficar falando de música mineira dá muito assunto aqui. Uhum. Que bacana. E você citou o Quinteto do Hamilton, né, com quem você tocou muitos anos, né? E a sua carreira solo também já vem de muito tempo, né? Na sua carreira solo, nessa sua trajetória que também envolve muitas parcerias, né, com muitos músicos, muitos discos gravados, com bastante gente, por exemplo, Hamilton Godoy, né? Fantástico pianista aí do Zimbutri, uma das lendas da música instrumental brasileira, né? Que momentos assim da sua carreira? Sei que é uma carreira muito longa e muito diversificada, né? Até difícil falar, mas tem algum momento assim que você lembra da sua carreira que você gostaria de destacar, ou no palco, ou numa gravação? Cara, olha, vivi vários momentos incríveis já, viu, Marcelo? Muita sorte. O Hamilton, por exemplo, foi um cara muito. O Hamilton Godoy, né? Um cara que eu aprendi muito, assim, realmente
tive muito... Foi muito importante o Hamilton na minha vida, assim. A gente gravou um disco chamado Vila Lobos Popular, que fez 10 anos esse ano, né, que a gente gravou. A gente fez até uma turnê em homenagem aos 10 anos da gravação. E o Hamilton, assim, uma coisa que ele me fez aprender muito foi, vamos dizer assim, o estudar performance, sabe? O Hamilton não tem essa coisa de a gente ensaiar na casa dele, e ele ensaia valendo mesmo, sabe? Ele ensaia tocando como se fosse o show, como se fosse assim, o último dia da vida dele. Então não tem essa coisa de, no ensaio eu vou segurar e na hora do show eu guardo para aquele momento o Godoy. Alberto Continentino, meu parceiro, grande baixista. Grande baixista, super músico. Ainda aí, Albertão. Grande Alberto Continentino, obrigado pela presença. E, cara, o Hamilton, ele tinha essa coisa, então foi muito interessante aprender com ele, sabe? Aquela coisa do erudito, né? Que às vezes a gente passa batido, tipo, cara, a gente para em 2 compassos e roda aqueles 2 compassos e fica lapidando aqueles 2 compassos até aquilo ficar perfeito, cristalino e com nuances de interpretação que a gente, né, varia. Pô, tudo bem, aprendeu a tocar as notas, tá ok, né? Agora, isso é uma coisa. Agora, aprender a tocar as notas, ok. Agora, interpretar, sentir aquilo, entender as possibilidades, as variações, entender o que você pode fazer em termos, né, harmônicos, de improvisação. Então, é sempre um mundo, né, de possibilidades. E com o Hamilton Godoy, cara, assim, só para citar um exemplo, né, que você pediu, assim, foi um cara que mudou muito, porque e foi muito uma coisa também de ir para esse universo mais erudito, né? Eu também já toquei algumas vezes com orquestra, né, como solista, mas o Hamilton me despertou alguma coisa nesse sentido muito incrível, assim, de realmente parar para cuidar do som, dos detalhes do som, daquele vibrato, se ele é mais demorado, ou se aquela notinha tem que ser mais sequinha, ou sabe, aqueles detalhezinhos que o músico popular muitas vezes passa batido, sabe? E o Hamilton vem de uma formação clássica, né, erudita, e conseguiu transpor isso de uma forma, né, magistral, escrevendo aí, né, a história da música brasileira, né, falar que o Hamilton Godoy fez pela música brasileira, o Zimbo Trio, realmente é um negócio assim absurdo mesmo, né? Ele realmente escreveu páginas definitivas, né, no que diz respeito à música brasileira, no que diz respeito ao jeito de tocar, ao repertório, né? Todo esse repertório que a gente toca de clássicos, né? De caras assim, né? Como, enfim, desses grandes ícones da MPB, quem começou com essa história foi o Zimbo, né? Foi o Godoy. Então, assim, tem muita história ali, e o Hamilton realmente não é à toa, né? Eu convivendo com ele, entendendo de pertinho o que ele, né? Como é que é o processo criativo, porque isso é uma coisa muito legal, né? A gente às vezes o pessoal vê aquele resultado final, a gente no show fazendo e acontecendo, mas o legal é todo o processo, é o decorrer disso, né? O que acontece durante esse processo e como é que a gente se prepara para esse processo até o negócio ficar lapidado. E realmente o Hamilton tem um cuidado ímpar, assim, incrível, assim, que ele consegue de forma magistral mesmo lapidar os detalhes. Eu realmente mudou minha vida, assim. Hoje, assim, eu vou aprender uma música, eu sou muito mais cuidadoso com cada trechinho, com cada partezinha, uma visão mais erudita mesmo, sabe? Eu acho que isso faz uma diferença grande, né? Porque isso enriquece muito em termos de interpretação, né? Eu acho que a coisa da interpretação realmente muda. Olha, mas essa live tá muito chique aqui. Antônio Adolfo, Antônio Adolfo, grande mestre, poxa, grande mestre, bem-vindo. mestre, amigo, querido, referência, né, para nós todos aí. Adolfo Super. que eu cresci ouvindo e que é uma referência
definitiva mesmo para, né, para minha vida, assim. Tive a alegria, a honra de gravar em algumas coisas já com o Adolfo também, esse músico e pessoa maravilhosa aí. Prazer enorme. Tava falando sobre o Godoy, Adolfo, um pouquinho do processo de gravação e desse processo de, vamos dizer assim, dessa praxe erudita dentro do universo popular. Eu acho que é muito legal a gente trazer esse cuidado, né, do erudito para o popular, vamos dizer, de lapidar os detalhes, né, como o músico erudito em geral faz, né, e também, claro, e a coisa do popular a gente já, né, já tem mais experiência e tal, da malandragem, da malemolência, da improvisação e tudo, mas é muito importante, muito precioso esse cuidado com o detalhe, sabe? Aquele vibrato, será que a nota vai durar mais? Será que vai terminar mais? Será que vai... Como é que primeiro te emociona, né? Porque não adianta você fazer um cálculo de emocionar as pessoas se não te emociona, né? Tem que te emocionar primeiro, né? Então, o emocionar as pessoas é consequência, né? Eu acho que... Ó, o Zé Ibarra, acabei de encontrar o Zé, esse grande músico também entrou na live aí, que grande prazer, Zé. Zé Ibarra é um dos grandes talentos da nossa música aí também, um músico excepcional, super cantor, toca vários instrumentos, músico maravilhoso, tá tocando muito com o Bituca, tá com essa banda Revelação, que Sim. é o Bala Desejo, maravilhoso, enfim, grande, grande músico. A gente se encontrou por acaso agora comendo uma pizza ali. E tá aí também, bem-vindo, Zé. E Valeu, Zé, pela presença. cara também que é outra figura, né? É legal que a gente vai falando e vão pintando figuras que são fundamentais aí nesses exemplos, né, que a gente está falando, né? Exemplo de interpretação, né? Interpretação, o cuidado. Eu acho que cada vez mais é um lugar, é um cuidado, assim, sabe? É aquele lugar, é aquele cuidado que você tem de tratar bem aquilo, né? Aquele negócio de pô, é um pouquinho mais, é um pouquinho menos. Não existe essa coisa, nossa música eu toco já. Eu toco a mesma música há 30 anos e até hoje não aprendi a tocar. Cada vez a gente, sabe, vai descobrindo uma coisa nova, vai se reinventando, vai sacando coisas que não tinham. Então, assim, é sempre muito importante a gente ter essa humildade com a música, né? Que é Uhum. a deusa música, como diz o Gil, né? E nós somos aqui apenas instrumentos para servi-la da melhor maneira, né? Que bacana. E você fala desse encontro, né, da música erudita com a música popular que acontece muito na música brasileira, né, por vários nomes, né? Você é um deles, é, Hamilton Godoy também, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, o próprio Villa-Lobos, né, tem esse encontro e você teve, como você falou, você teve várias vezes com orquestra, se apresentou várias vezes com orquestras e tal, em uma delas tocando Villa-Lobos, né, como você falou, acho em uma dessas ocasiões com a Orquestra Sinfônica da Petrobras, né, vocês Sim, tocaram o concerto para harmônica e orquestra, exato. tem inclusive isso registrado nas redes, né, YouTube e tal. Como é que foi? Uma experiência bacana, né? Enfim. Muito, 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 muito especial, Marcelo. Deixa eu só vir para cá para. Tô com medo da bateria acabar. Pera aí, vou botar o Ah, tá. carregador. Fica à vontade, tranquilo. Vou botar o carregador aqui para não Tranquilo. ter Obrigado para aí. não cair no meio aqui. Pera aí. Foi. Não, beleza. Opa. E não, cara, assim, a coisa com a orquestra também é muito incrível, né? E realmente, olha, o Rodrigo, outro super gatiço, o Eisinger aí entrando, grande Rodrigão, é um especialista no instrumento, cara. Eu tenho alguma dúvida no instrumento, aonde buscar alguma coisa de gaita, o Rodrigo conhece tudo e mais um pouco, cara. Eu Uhum. aprendo muito com ele também. E Valeu, Rodrigo. aí, realmente, cara, assim, a coisa da orquestra, justamente, foi interessante essa última vez. Eu toquei algumas vezes já o concerto do Vila, né? Uhum. Nessa última vez foi muito interessante porque foi uma vez que eu já tinha tocado com o
Godoy, e eu já tinha vindo com essa bagagem mais erudita, vamos dizer assim, né? De realmente ter um cuidado. Então foi muito especial a maneira com que eu tratei o concerto dessa última vez, sabe? Foi muito mais cuidadoso, sabe? Realmente aquela coisa de buscar a interpretação, né, perfeita dentro do que é possível, né, para cada um, né? O perfeito para mim não é diferente do perfeito para o outro, mas principalmente assim é o seu melhor ali, o que você pode fazer, que você acredita que soe mais bonito, porque muda muito, né? Mesmo sendo uma coisa, vamos dizer assim, escrita né, gravada daquela maneira, cada nota o jeito que você vai tocar, como você vai interpretar, como que você vai fazer as variações ali, muda e, na verdade, determina a assinatura, né? Então, assim, dentro do... Também não adianta você ser uma máquina de tocar perfeito, também se você não tem assinatura. Então, isso foi muito isso que eu pensei, sabe? Olha, eu toco assim, tá, pô, como se fosse um erudito, mas eu tenho que assinar esse negócio, sabe? Eu não vou tocar igual um cara que é só um erudito obcecado, assim. Eu tenho a malandragem aqui que eu tenho que botar para jogo também. Então eu acho que isso é muito importante, na verdade, né? Assim, a gente, o que eu acho uma das maiores características, das maiores, vamos dizer assim, vantagens e virtudes de um músico é você saber que é aquele músico em pouco tempo, né? Sei lá, com aquela coisa. Tem músico que toca uma nota, eu sei que é ele. Assim, realmente, pum, uma nota, é ele. Então, assim, eu acho que esse caminho da assinatura é um caminho muito fundamental para, sabe, para os músicos buscarem mesmo, assim, né? Terem como meta, né? De saberem assinar, enfim, o seu nome ali, Uhum. o seu som e realmente contribuírem, né, de uma forma mais única, né, para a música. Uhum. Legal, o Rodrigo Aisger, enquanto você falava, ele até mandou um alô aí para você. Ah, legal. O Rodrigão é craque. Bacana. Márcio Cabral, grande Gabriel Grossi, orgulho do Brasil no Ah, exterior. valeu, meu querido. Pô, valeu. Tamo junto. Gabriel, Prazer. e você até mais pro começo da live, você falava da questão da gaita, né, na música do mundo, e você falou também que você, quando estava nessa época no começo em Brasília, ali no Clube do Choro, de tocar choro na gaita, né, você é um artista que além do seu virtuosismo, né, do seu super talento, você envereda por diversos estilos, né, samba, choro, jazz, baião, como você acabou de falar, música erudita, frevo, pop, rock, vamos falar disso já já também. O que significa para você essa versatilidade, né? Esse trânsito por tantos universos musicais? Pois é, cara, assim, é bem natural, sabe, Marcelo? É bem natural, porque é um retrato do meu gosto musical mesmo, sabe? Assim, eu sou um cara eclético mesmo, assim. Eu não gosto nem de Eu não gosto de definir assim, é até difícil quando você te pergunta, você gosta de um estilo de música ou um outro estilo? Eu não consigo Uhum, dizer que se eu gosto. Eu acho que eu gosto e não gosto de músicas dentro de todos os estilos. É difícil eu uhum, dizer que tem um estilo que eu não goste, sabe? Porque, pô, dentro do funk, dentro do sertanejo, tem coisa boa, maravilhosa, linda também, sabe? E dentro do uhum. jazz tem coisa chata pra caramba também. Então, eu não consigo dizer, ah, não, jazz é legal, sertanejo. Não, tem música que me emociona, tem música boa. Então, eu acho que o grande Pablito Fagundes, meu parceiro de instrumento, super gaitista também, irmãozão. Olha, o Bem-vindo, Guerra, Pablo. parceiro, galera toda aí, que Valeu, legal. Guerra. E só para concluir, eu tava. Assim, eu acredito muito em música boa ou não, sabe? Ou música ruim, vamos dizer. Mas é um pouco, é mais isso. Então, e dentro do que eu gravo, eu tenho que me apaixonar. Eu sou movido a paixão, sabe, Marcelo? Então,
eu tenho que me envolver com a música, eu tenho que estar gostando de um negócio, assim. Eu acho que eu não consigo. Até já aconteceu, sabe? Teve vezes, por exemplo, que me chamaram para gravar, aí não bateu, sabe? Eu falei, pô, desculpa, cara, eu não vou. Eu prefiro não gravar, sabe? Porque também eu não consigo. Não vou passar a verdade, não vou conseguir, sabe? E para ser simplesmente, né, aquela coisa burocrática, para mim não dá muito certo, não combina muito com a música para mim, sabe? Acho que a gente Uhum, tem que estar envolvido de alguma maneira, mesmo que seja um pouquinho assim, mas tem que estar envolvido, né? uhum. Interessante. E com essa perspectiva, né, no ano passado você lançou, né, um álbum, né, dedicado, Rediscover, né, com músicas de artistas de pop rock. Inclusive, tive a oportunidade de ver recentemente o show seu, Claro. com esse repertório, né, mais um grande show seu, né. E você toca Police, você toca Beatles, Queen, Nirvana, Oasis, né, talvez até alguns artistas que a gente nem esperasse, que, por exemplo, o Oasis e tal. Eu queria que É, você falasse um pouco sobre esse trabalho, a ideia de ter gravado esse disco e, enfim, desses artistas, né? O que você acha de alguns deles? pois é, cara, isso é muito especial. Dudu Maia, deixa eu dar um abraço pro meu irmão querido, que eu tô morrendo de saudade. Dudu Maia, abração, que legal. Tá sendo muito legal encontrar essa galera. Meu Valeu, grande Dudu. irmão, super bandolinista, Duduzaço. Cara, por exemplo, o Dudu a gente se conhece desde moleque. Essa época, cara, a gente cresceu, a minha adolescência foi ouvindo, sabe? Na verdade era ouvindo música mais pesada, né? Heavy metal, death metal e tal. Depois fomos amansando, acalmando um pouquinho. Agora, por exemplo, esse repertório, né, Marcelo, que a gente gravou, de clássicos do pop rock, né? Cara, todas essas músicas, todas essas bandas realmente foram referências total da minha vida, assim. Eu ouvi a vida inteira mesmo, referências muito fortes, assim, mesmo, assim, sabe? Police, pra mim, das maiores bandas de todos os tempos. Zeppelin, né? Aí, porra, o Michael Jackson, né? Tem o que Nirvana, outra banda super foda, né? Cara, o Queen, né? Puta, Queen é foda, né? Queen é muito bom, né, cara? Aí Steve Wonder, bom, aí fudeu, né? Tipo, o Sim. Steve, além de ser, eu brinco assim, até com quando eu vou dar aula de gaita, assim, eu falo pro pessoal assim, né? O Steve Wonder, pô, mas você gosta? O pessoal pergunta, você gosta dele tocando gaita? Eu falei, cara, se o Steve Wonder não fosse o Steve Wonder, tipo, fosse só um gaitista, assim, ele já seria um dos maiores gaitistas do mundo, certamente. Ele é incrível tocando gaita. Só que ele é o Steve Wonder, né? Então fudeu, né? Tipo, ele é mais. É um absurdo, cara. Eu sou muito fã desse cara. Ele é muito incrível, assim. E ele realmente, ele tocando gaita é muito foda. É muito. Steve Wonder tocando gaita, pra mim, é coisa que eu já vivi, assim, é ouvir ele, já ouvi ele tocando ao vivo, assim, é impressionante, cara. Negócio maravilhoso mesmo. Tem aquela música daquela dupla do Eurythmics, There Must Be an Angel, que tem um solo de gaita que é dele, né? Isso, tem, não. E, puta, com o próprio Sting, né? Ele já gravou algumas coisas também. Steve Wonder. Tem aquela famosa história aquela gravação icônica, né? Do Samurai, né? Do Djavan, né? Reza a lenda que ele tava. Aham. Ih, eu acho que deu uma travada aqui. Voltou? Opa. Voltou, voltou. Aquela música icônica, né? O solo dele no Uhum. Samurai. Reza a lenda que ele tava. O Steve tava. O Djavan gravando em Los Angeles, parece. E o Steve passou, tipo, ouviu o som e falou: Peraí, bicho, deixa eu ouvir esse negócio aí. Aí, cara, você não quer uma gatinha aí, não? Tipo, chegou pro Djavan, não quer uma gaita aí, não? Ele falou: Porra. Parece que foi meio assim o negócio, cara. E muito incrível, cara. Muito incrível. É genial. Só uma curiosidade, você falou que você ouvia coisas pesadas, assim, por exemplo. Que Exemplos, bandas? desculpa, eu ia falar, eu É. entendi que você ia
falar, por exemplo, Você dar um falou que você exemplo. ouvia até bandas mais pesadas que essas que Aham. você gravou no disco. Cara, não, eu Que via banda você coisa ouvia, por pesada mesmo, exemplo, Marcelo. Tipo, pesadas? cara, Slayer, Napalm, Slayer, Napalm Death, Benediction, Carcass, Sepultura. Era death Aham. metal mesmo, assim, thrash, né? Aí depois comecei com ouvir um Iron Maiden, fui acalmando, umas coisas mais tranquilas. Iron Maiden era o mais tranquilo. Aham. O Daniel Santiago tinha uma banda de metal também nessa Muito, época dos muito. anos Então, 90. o Dani, a gente se conhece dessa época. A gente se conhece dali. Uhum. O Dani era metaleiro, cabelão até a cintura. E a gente se conheceu nessa época, cara. Foi muito engraçado, assim, O Dani já tocava super bem, né? Ele tocava muito bem. A banda dele era banda séria mesmo. Eles tocavam valendo. A minha bandinha era mais baguncenta mesmo, assim, era aventura, Uhum. assim, né? Legal. E só falando assim um pouco sobre as suas parcerias, né? Os artistas assim, muitos artistas com os quais você já tocou, gravou, se apresentou nos palcos. A gente poderia ficar horas aqui falando, mas entre eles mestres aí da música brasileira, Ginga, João Donato, Hermeto, de quem você falou, que inclusive tocou várias vezes com ele, Chico Buarque, e também nomes da música mundial, Wynton Marsalis, né? Ed Mota, Dominguinhos, né? É, esse universo de parceiros, né, de gente com quem você. Yamandu Costa, o próprio Hamilton, esse universo de músicos com os quais você se relaciona e vai tocando e gravando, né? O que é que essa bagagem traz para sua vida? Pois é, cara, olha, é muito, muito legal, assim, acho que cada experiência dessa é muito, muito relevante, né, muito importante mesmo. Eu tive o prazer, né, já de tocar com grandes figuras, assim, em situações muito diferentes, né, então eu acho que é muito aprendizado, né, por exemplo, uma coisa memorável, né, com o Dave Matthews, né, por exemplo, toquei, sei lá, para 60 mil pessoas, sei lá, uma coisa assim, um público gigantesco, né, uma coisa também de sair tocando na hora, sem conhecer a música, aquela coisa de tem que estar escaldado, né? Aí vem aqueles bons tempos que eu toquei com grande outro. Aí aproveito para falar de outro maestro incrível. Fiz muito baile, né, Marcelo, com o grande Paulo Moura, né? Toquei anos com o Paulo Moura, fazendo baile Paulo mesmo, Moura. gafieira, sabe? Tocando toda noite, assim, fazendo baile mesmo, sabe? Então acho que os bailes ali do Paulo realmente foram muito legais assim para ganhar um aprendizado, né, para estar mais safo, né, vamos dizer assim, em diferentes situações, né, situações assim de musicais muito distintas mesmo, né, que assim às vezes mais complexas, às vezes mais simples, mas de qualquer forma todas exigem a mesma entrega, né, o mesmo carinho, assim, o mesmo amor, né? E outra figura maravilhosa, né, que eu tive o prazer de gravar recente foi o Jacob Collier, né? Esse menino é um gênio, né, cara? Assim, um músico dos mais incríveis, assim, que eu já vi até hoje na minha vida, assim, é muito completo também, né? De tocar vários instrumentos e cantar muito e arranjar, compor. É um cara super completo, assim. Eu tive o prazer de ter a presença dele nesse meu último disco também. Enfim, cara, foram muitos encontros maravilhosos, assim. Outra figura, assim, né, marcante na minha vida, por exemplo, que eu tive a honra de tocar também, Dominguinhos, né? Dominguinhos foi muito foda, assim, quando eu toquei também. Eu lembro que eu fiquei tão emocionado, cara. Ele fez uma introdução tão bonita quando eu fui tocar com ele. Tocamos nós dois, um negócio. E ele fez uma introdução tão bonita e eu fiquei, até esqueci de entrar na música, assim, sabe? Porque eu fiquei olhando pra cara dele assim, cara, parece que eu tava sonhando, assim. Será que tá bom? Aí ele me olhou assim, meio, porra, bora, meu filho, tipo, vai. Aí eu fui lá, tipo, cara, foi engraçado, assim, porque foi uma das coisas que realmente aqueles segundos, né? Eu acho que às vezes a Uhum. gente estuda e toca e se envolve com a música buscando aí, sei lá, 5 segundos, sabe? Mágicos. Eu tô com minha filha, quase que ela caiu aqui. Com emoção, com emoção. Ela tá deitada na cama. Nossa. Com emoção. Enfim, cara,
tem momentos... Só um minutinho, deixa eu só... Uhum. Deixa eu ajeitar ela aqui, que eu tomo... O homem polvo. Mas... Cara, muitos momentos muito especiais. Eu acho que realmente esse com Dominguinhos eu me lembrei agora, foi um negócio mágico também. Nossa, quando eu Uhum. vi, foi um som, assim, parecia que eu tava levitando, assim, parecia que tava aquele estado, né, que é, para mim espiritual mesmo, né? Eu acho que no Uhum. final da história é isso, né? A música é espiritual, a gente quer, sabe, tá buscar esses lugares, esses poucos segundos, né? Ah, o Márcio tem umas perguntas aqui, perdão, deixa eu ver aqui, abraço. Opa, fica à Obrigado, vontade. Jair. Sobre grandes festivais, fale sobre os grandes festivais. Ah, legal. Enfim, alguns grandes festivais eu já tive o prazer de tocar, né? Por aí afora, assim, com grande público, né? Com muita gente, ou às vezes com menos, assim. Acho que a coisa da quantidade de pessoa até não é nem o mais importante, né? Acho que cada lugar tem uma magia, cada encontro tem uma magia, né? Assim, é difícil dizer que porque tem mais gente ou menos gente. Eu acho que tem, às vezes você toca para duas pessoas e tem uma magia foda, assim, tão maior às vezes do que quando você toca para um monte de gente, né? Também, enfim. A gente tenta buscar esses lugares assim, né, especiais e acho que a música é essa eterna busca, né? Assim, desse dessa espiritualidade mesmo, né? Desses lugares que nos transporta, que nos transforma, né? Que realmente faz com que nossa mente... Peraí. Opa, minha filha, só um minutinho. Só um minutinho, peraí. Opa, fica à vontade, cara. Fica tranquilo. Pronto. Opa, Botei um valeu. travesseiro aqui para ela quase caiu da cama, Uhum. a cama é alta aqui. Putz. Não, tudo certo. Mas, cara, é isso. Eu acho que lembrei algumas boas coisas aí pra gente compartilhar também. Uhum. Legal. Só falando uma coisa a mais, enfim, após tantos anos de estrada, né? Imagino que você tem aí uns 25 anos ou mais de estrada, né? Enfim, Eu artística. comemorei 25 anos de carreira, exatamente. Esse, Parabéns. Muito. esse plural, né, que foi o disco que eu lancei esse ano. 25 anos de carreira, e, enfim, colaborações, parcerias com músicos do mundo inteiro, palcos do mundo inteiro, né? Você recebeu elogios, por exemplo, do Toots Thielemans, né? Já falecido, você cita como um dos seus mestres, né? Hermeto Pascoal, né? Grandes artistas citam você como uma referência, né? Olhando assim para essa sua trajetória musical e de vida, né? Que frutos você destaca assim, né? O que você pensa quando você olha e lembra dessas experiências todas que você cita até como lembrando assim um pouco do disco Love Supreme do John Coltrane, né? Aquela experiência espiritual, né? O que você falaria sobre isso, sobre a sua trajetória? Se Cara, você olha, fosse falar algo. é de boa pergunta, cara. É difícil até dizer, sabe? Porque tem hora que não me cai minha ficha, assim, cara. A coisa vai acontecendo, né? A coisa vai acontecendo. Mas é muito amor mesmo, sabe? Muita dedicação mesmo, muito amor. E eu acho que a música tem um lugar de encontro quando você está reverberando aquilo, né, de uma forma verdadeira. Você encontra seus pares, né, aonde realmente você vai ser ouvido e as pessoas sentem, né, o que você tem para dizer, né? Eu acho que quando você faz uma coisa com uma entrega verdadeira, né, fica realmente tudo flui, né? E eu acho que assim o maior segredo dessa história toda é
é o processo, né? É ter um amor, não só na hora que você vai, pô, fazer um show, etc., mas em casa, sabe? Pô, tendo uma ideia, pegar teu instrumento, aquele carinho de se dedicar, né, de ouvir, de tentar entender, e de fazer de novo. Eu acho que amar o processo faz toda a diferença, né, pro resultado final. Eu acho que isso é o grande lance mesmo. Bacana, muito bacana, Gabriel Grossi. Eu queria te agradecer imensamente aí por essa live incrível, chegando aí a 1h10 de live. Fantástico te ouvir aí, ter o privilégio de conversar com um músico tão talentoso como você, que é um dos artistas mais importantes, dos maiores instrumentistas do mundo, um artista extremamente inovador, talentoso, um virtuose, mas sobretudo um grande ser humano. Muito obrigado aí, sei que você é ocupadíssimo, inclusive aí Não, com as suas filhas aí, tendo que cuidar delas, tranquilo. mas teve a gentileza de nos ceder um pouco do seu tempo aí precioso para essa live aí, ouvir essa sua história fantástica. Parabéns pelos Prazer. 25 anos de carreira e que venham muitas décadas ainda dessa música incrível que você produz. Valeu! Obrigado, Marcelo, pelo carinho, obrigado pelas ótimas perguntas. Eu fico muito feliz de ver alguém tão embasado também, com tanta propriedade aí, para a gente realmente falar Obrigado. mais a fundo, né? E sobre coisas que importam, né? Muito legal. Obrigado pelo seu carinho aí, pela entrevista maravilhosa também. Prazerão. Eu que te agradeço. Obrigado mesmo, Gabriel Grossi. E queria agradecer também a presença de todas as pessoas que participaram aí dessa live e deixaram suas mensagens, perguntas para o nosso convidado. Vários músicos aí apareceram também, deram um alô aí, vários parceiros aí do Gabriel. Mais uma vez, gente, obrigado, boa noite. Agradecimentos especiais aí, mais uma vez, para Gabriel Grossi. Sucesso em todos os seus projetos. Um grande abraço. Valeu, Gabriel. Valeu, valeu, Nes, valeu, Lucas, valeu, gente, valeu todos, obrigado, prazeraço. Até a próxima aí. Abraço. Abraço. Prazer, tchau.